Olá, mais uma vez, está começando agora o nosso devocional número 9 e nós vamos falar sobre línguas estranhas. O que é oração em línguas estranhas? Por que ela é necessária? Por que Deus as criou? O que são essas línguas? Isso é um mistério de Deus e hoje nós vamos tentar entender um pouquinho mais sobre ele à luz do que a Bíblia nos revela. A primeira vez que aparece a ideia de línguas estranhas na Bíblia foi no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa, e isso era uma tradição judaica. Então, o que acontece? Jesus foi crucificado, morreu, ficou 3 dias morto, ressuscitou e andou na terra por 40 dias. Aí depois ele subiu ao Pai e depois de 10 dias em que ele voltou para o Pai, houve o dia de Pentecostes e foi onde o cumprimento das línguas estranhas aconteceu. Vamos ler um pouquinho o que significa, o que está na Bíblia a respeito disso para a gente começar o nosso estudo. Em Atos 2, a partir do versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pentecostes é o dia de agradecimento pela colheita da Páscoa. Jesus ressuscitou na Páscoa. Então, se a gente parar para trazer um pouco desse sentido para o cristianismo, daria para pensar que era um dia de agradecimento também pelo sacrifício de Jesus, pelo que Jesus fez na terra por nós. O dia de Pentecostes é um dia de agradecimento, um dia de louvor a Deus pelo que ele fez, um dia de dar graças a Deus. E nesse dia de dar graças a Deus, foi quando o povo recebeu esse milagre de línguas repartidas, como fala aqui no versículo 3. As línguas vêm no meio do louvor, elas vêm no meio da adoração. Esse milagre acontece em meio à adoração. Antes de Deus mandar as línguas estranhas, ele trouxe um sinal, um som do céu, como um vento veemente e impetuoso. Ou seja, Deus mostrou a força dele e o poder dele também por meios naturais. Deus se movimentou no meio do povo de várias formas e as pessoas também viram línguas repartidas como que de fogo. Então elas sentiram o vento impetuoso, falaram essas línguas e viram essas línguas como que de fogo. Eu quero compartilhar com vocês como foi que eu recebi isso de Deus pela primeira vez. Eu me batizei com 13 anos e aos 14 anos eu recebi o Espírito Santo dessa forma, com esse milagre. E como foi? Eu já havia pedido para Deus me dar isso antes de acontecer. Então era uma oração que estava constantemente na minha vida e eu fazia jejum e orava para que isso acontecesse. E em algum momento eu estava na área da minha casa, na frente de casa, dando água para as plantas e eu estava cantando e louvando a Deus. E quando eu me dei conta, eu estava louvando e cantando a Deus em outra língua, sem planejar. E foi dessa forma que esse dom veio sobre a minha vida. Eu não senti os arrepios que eu achei que eu fosse sentir. Eu não fiquei emocionada como eu achei que eu fosse ficar. Na verdade, eu imaginei que seria muito diferente. Eu imaginei que eu estaria na igreja, em um culto de oração, e eu estaria pedindo muito por isso, muito emocionada, e daí eu ia sentir um fogo caindo sobre mim, e ia sentir uma manifestação no meu corpo, e daí ia começar a falar em línguas, e ia ser muito louco, igual aconteceu com os discípulos. E não foi nada disso, foi muito natural, foi muito confortável, foi muito familiar quando aconteceu isso comigo. Então, eu tava no jardim da minha casa, regando as flores e cantando, e sem que eu me desse conta, eu comecei a cantar em outras línguas
E em algum momento eu parei para ouvir o que eu estava cantando e eu entendi que não era mais português. Deus age com cada um de uma forma. E eu acho muito legal que vocês recebam esse testemunho para que edifiquem a fé de vocês. E vamos continuar seguindo o nosso estudo daqui. Em Marcos 16, no versículo 17: Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Então, falar novas línguas é um sinal de que você crê em Jesus. A partir do momento que você crê em Cristo, que você realmente crê em Cristo, que você vive para Ele, que você crê nele completamente de alma, coração e mente, você fala em novas línguas. Isso é um sinal. Ele também fala que nós poderemos expulsar demônios quando cremos em Jesus. E isso também é um sinal de quem crê. Não fala que esses são os únicos sinais, mas fala desses dois aqui. Aí a gente pode pensar se tem outros sinais além desses que a Bíblia não disse, ou se são só esses, e daí você comenta aqui o que, que você acha. Se existem outros sinais também, ou se são apenas esses aqui. Em 1 Coríntios 12, 7 até o versículo 10, está escrito o seguinte: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Nós entendemos que o dom de línguas é uma manifestação do Espírito e um dom. O Espírito Santo se manifesta no ser humano, ele se manifesta na Terra, e uma das formas pelas quais ele se manifesta é pela variedade de línguas. Em 1 Coríntios, no capítulo 12 também, versículo 27 e 28, está escrito o seguinte: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então, gente, o dom de línguas foi dado para a igreja. O dom de língua não foi dado para você individualmente. O propósito primordial deste dom é para o benefício da igreja. E existe uma hierarquia de importância na Bíblia. Então, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os doutores, depois os milagres e depois os dons de línguas. Então, Deus estruturou a igreja e preparou para a igreja tudo o que ela iria precisar para se manter firme na terra. E os dons de línguas é algo necessário para a igreja. E a gente vai entender por que ela é necessária para a igreja. Em 1 Coríntios 14, a partir do versículo 14, está escrito: Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Falar em línguas é uma oração do espírito. É algo espiritual. Nós podemos orar de forma humana, da forma como nós oramos, como nós conversamos com Deus, mas também existe a oração do Espírito. O Espírito Santo que está em nós também ora, para que nós sejamos edificados em Deus. Então, a oração em línguas é de fato uma oração espiritual. Mas aqui Paulo diz: orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Quando você está orando em espírito, você não entende o que você está orando. Aqui fala que nós também precisamos orar com entendimento e por isso é necessário que nós busquemos
pelo dom de interpretação de línguas, e também é importante que a gente entenda que a gente precisa orar da forma natural, da forma humana, e também orar da forma sobrenatural, que é pelo Espírito, e é a oração em línguas que faz isso. E aqui fala também: cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Vocês lembram desse pequeno testemunho que eu dei há pouco tempo? Que eu estava cantando em línguas, e foi assim que eu recebi o dom? Então, existe o louvor em línguas também. A Bíblia fala disso. Naquela época eu não sabia. Na verdade, eu descobri isso fazendo esse estudo. Em 1 Coríntios 14:12, está escrito assim: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então, mais uma vez, o dom de línguas é um sinal para os infiéis. Gente, imagina, vocês estão na igreja falando em línguas e aqueles infiéis que foram na igreja pela primeira vez olham para você e entendem que tem algo sobrenatural acontecendo na sua vida. O dom de línguas é um sinal para os infiéis. Então, se você está na igreja e você está falando em línguas, não tenha vergonha, não tenha medo, porque isso é um sinal para as pessoas que estão do seu lado. É um sinal do poder e da presença de Deus para essas pessoas. Não tenha vergonha, não tenha medo. Deus planejou isso. Então, quando dá aquela vontade de falar em língua, quando você está orando naturalmente, sua língua começa a enrolar, você sente que tem alguma coisa espiritual querendo sair da sua boca, não impede. Deixa sair, porque isso é necessário. Talvez você não saiba o que está acontecendo, talvez você não entenda o que está acontecendo, e talvez você não sinta tão forte a presença de Deus daquele jeito impactante que a gente sente às vezes, mas talvez a pessoa que esteja do seu lado esteja sendo impactada pelo dom que sai da sua boca. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ore para que possa interpretar. Então aqui ele reitera e fortalece aquilo que eu já venho falando desde o início do estudo. A língua vem para a edificação da igreja, é para a igreja, mas não é o templo de tijolo ou de madeira. É para as pessoas, a igreja somos nós. E não pensem que a igreja é você. Você sozinho não é igreja, você só é igreja quando você está com o seu irmão, ok? Sozinho você é filho, com o seu irmão você é igreja. Ser igreja é algo que nós fazemos em grupo. Nós não podemos ser igreja sozinhos. Ó. É importante que nós procuremos esses dons espirituais. Então, vocês lembrem que eu disse que eu estava orando pelos dons, que eu estava pedindo, jejuando, e Deus me deu? E Deus não me deu só esse dom, Ele me deu vários dons. E ore por isso, jejue por isso, faça você também. Os dons não são para pessoas extraordinárias, são para os filhos, são para todos nós. Então, vamos buscar por isso. Nós temos que orar também com conhecimento. Então, ore para que você possa interpretar as línguas. Às vezes você não vai interpretar o que você está falando, mas talvez você receba o dom de interpretar a língua que o seu irmão está falando. Em 1 Coríntios 13, do versículo 8 ao 10, de novo o apóstolo fala sobre línguas estranhas. E está escrito o seguinte: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. O dom de línguas vai terminar. Esse dom não é um dom para sempre. Ele vai terminar. Por quê? Porque Deus colocou o dom de línguas na terra porque ele tinha um propósito para esse dom. E quando esse dom cumprir o propósito dele, ele não vai ser mais necessário. O propósito do dom de línguas é nos fazer conhecer as coisas que vêm da parte de Deus. E quando Jesus voltar, nós seremos salvos, então nós não precisaremos mais do dom de línguas, porque nós estaremos com Deus. Todos os mistérios de Deus já serão revelados para nós. Então, o dom de línguas vai ser
desnecessário nesse momento. Em Judas 1:20 está escrito: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, além de edificar a igreja, o dom de línguas também nos edifica. Quando você ora em línguas sozinho, quando você recebe da parte de Deus sozinho, você também está sendo edificado. Então Deus ele traz isso para edificar a todos, de forma grupal ou de forma pessoal. Mas entendam que, mesmo Deus usando esse dom em você, para que você seja edificado, o objetivo principal do dom é a edificação da igreja. Isso tem que estar muito claro. Devemos orar em línguas para nos fortalecer, fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo. Para terminar esse devocional, o dom de línguas é um sinal da fé, é um sinal de fé, é um dom espiritual, é uma oração em espírito, edifica a igreja, edifica nós mesmos. Nós devemos buscar a interpretação do dom de línguas e ele revela os mistérios de Deus. Então, esse é o estudo sobre dom de línguas. A Bíblia não fala se são línguas humanas ou línguas espirituais. Cada um interprete como achar melhor, mas além disso, eu vou dizer para você, não tente interpretar. O que você precisa fazer é pedir para Deus esse dom, para que Ele mostre e você veja por si mesmo que línguas são essas. É a melhor forma de saber a vontade de Deus é perguntando para Ele. Então, pare de ficar tentando interpretar e entender com a sua razão a palavra de Deus. Em vez disso, busque entender por si mesmo, recebendo a revelação direta de Deus, experienciando e experimentando o dom de Deus na sua vida. Independente se esse dom é línguas humanas ou outras línguas espirituais que nós não compreendemos, peça por ele. A Bíblia fala que nós devemos pedir pelos dons, que nós devemos pedir e abundar neles. Então peça. E daí, quando você receber, você vai descobrir o que ele é e você vai entender a importância e o valor dele na sua vida. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do estudo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Curtam o vídeo, compartilhem. Isso vai ajudar esse estudo a alcançar mais pessoas. Você vai estar abençoando a vida de outras pessoas e não custa nada fazer isso. Talvez as pessoas estejam sedentas por uma palavra. Talvez Deus use esse vídeo para falar com as pessoas em momentos específicos da vida delas. E você, compartilhando esse vídeo, vai ser ferramenta de Deus. Então não deixa de fazer isso, é muito importante. Até o próximo vídeo e a gente se vê em breve.